Olá pessoal, paz e graça a todos. Depois de alguns dias sem gravar, estamos aqui de volta para falar um pouco sobre os absurdos que andam acontecendo no Brasil afora, a nossa segurança, a nossa liberdade em jogo, né? E a trairagem da politicagem no nosso meio. Depois da vinheta eu volto aí com o assunto. Botando arma! Olha lá, ó! Olha lá! Olha lá! É com arma lá! Olha lá! O cara puxando a arma! Olha o cara! Puxando a arma lá, ó! Olha lá, ó! Olha lá, ó! Olha lá! Olha lá! É bom que a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da puta de botar fogo no caralho. Ó, galera, mexendo tudo não. Ó, safado, tá vendo? Isso aqui, ó, não foi Dois infiltrados aí, ó. Tacaram fogo aqui, ó. Tacaram fogo na rua aqui, Aí, ó. Infiltrado, infiltrado! Infiltrado petista safado! Petista safado! Aí, pessoal, os bolsonaristas estão assim, ó, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, são nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada não, hein? Então pessoal, primeiro eu queria dizer a vocês que eu não sei quem é o autor desse vídeo aí passado, né? Mas não sei se tem também importância, mas eu queria pedir que o autor considerasse eu colocar esse vídeo para dar uma informação para o Brasil melhor, né? Fazendo uma parceria com a gente aqui no canal. Bom, o autor pode comentar, se ele veio, pode comentar, pode falar, para a gente fazer uma boa finalidade, né, com o vídeo e com o meu aqui, equiparando a situação do país. E dizer a vocês também que eu estou gravando aqui da minha casa, numa parte da minha casa, no fundinho, hoje sem fundo, sem nada, né? Hoje eu estou liberal aqui, liberando aí a parte aqui da casa, tá bom? Pois é, eu queria dizer o seguinte, essas coisas começou, não foi no governo Bolsonaro, né, gente? Não foi no governo Bolsonaro. Essas coisas começou quando o Sérgio Moro prendeu o Larápio, né? Ele prendeu o Larápio, né? E as 3 instâncias condenou ele a 12 anos de prisão, né? De 9 a 12 anos de prisão. E olha bem para vocês verem, brasileiros e brasileiras. Prenderam ele ficou mais de 1 ano preso, né? E o STF se sentiu culpado da prisão de Lula, por serem nomeados por ele, né? A maioria pela Dilma, se sentiram culpados. A verdade é essa, tá? A verdade, se sentiram culpados e numa canetada resolveram fazer, né, uma salvação ao ex-presidiário, né?
Então, nessa canetada, liberaram ele. Antes, porém, o STF, por esse motivo, entendeu que a eleição de Jair Bolsonaro foi devido à prisão do Lula, né, orquestrada entre o Bolsonaro e o Moro, para que o Bolsonaro pudesse concorrer e ganhar. Então, o Lula fechado não podia ser concorrência, né? Aí pôs o poste não deu conta. A verdade é essa. Então, o STF agiu daí adiante como um órgão, como um setor de vingança. A verdade é essa. Vingança, tá? Como um setor de vingança, fazendo tudo contrário ao que o Bolsonaro fazia para interpelar a ação do presidente. E a verdade é essa. Vamos lembrar alguns episódios aqui, eu vou colocando aqui na tela para vocês, nós vamos lembrar alguns episódios aqui, em que o STF se tornou uma casa de vingança para derrubar o Bolsonaro, e aí se aliou às mídias tradicionais, né, como a Rede Globo, um capeta, né, fez até um consórcio de mídia para poder derrubar o Bolsonaro. Engraçado que o consórcio de mídia é que dava os números de mortes e contaminados pela Covid, vocês lembram? Não era nem o Ministério da Saúde, era o consórcio, onde se pode fazer um negócio desse. Então eles faziam conforme fosse para prejudicar o Jair Bolsonaro. Vocês podem ver que eu não estou mentindo, é quando Jair Bolsonaro, né, teve as interferências no seu governo pelo STF. Vamos colocando aqui na tela, vocês vão ver. Primeiro, nós colocamos aqui na tela, nós falamos de que o STF deu poderes aos municípios e aos estados no tratamento da Covid-19. Vocês lembram? Tirou o poder de Bolsonaro. Depois eles dizem que não, mas tiraram sim, tá aí na tela para vocês verem. Então, com isto, ele já, né, deu um golpe no presidente. O presidente ficou de mãos e pés atados, sem poder agir. E aí os municípios e estados agiram conforme a sua vontade, e vocês viram o resultado aí, né? Esse ministro hoje do Ministério da Justiça, o tal de Flávio Dino, esse mesmo, esse aí comprou respiradores para o estado dele, Maranhão, se eu não me engano. Tem vídeo aqui no meu canal falando disso, ó. Ele, no seu estado, ele comprou respiradores a preços absurdos, o respirador não chegou até hoje. Entenderam? Esse aí é o ministro da Justiça, que está usando aí do órgão também para fazer vingança. Mais para frente a gente vai falar disso aí. Mas vocês estão vendo aí na tela que eu estou colocando para vocês que a interferência primeira foi sobre o tratamento de Covid, né? Isso por vingança do STF. Presta bem atenção, tá? Outra, o Alexandre de Moraes estava lá. Ele estava lá, né? Quando Bolsonaro indicou o Alexandre Ramagem para diretor da PF em Brasília, e o Alexandre de Moraes simplesmente, numa caneta, sem investigar, sem nada, acusou Bolsonaro de estar escolhendo esse Alexandre Ramagem para interferir em investigações, sem investigar, sem nada. Acusou Bolsonaro disso e deu uma canetada para que Alexandre Ramagem não fosse o diretor-geral da PF em Brasília, né? E essas são as duas questões que vocês estão vendo aqui na tela, em reportagens que não deixam eu mentir. Então, o que vocês acham disso? Durante esse tempo todo, eles cercearam o trabalho a liberdade de trabalho, nas prerrogativas do presidente, cerceou todas, durante o governo dele todo. E não satisfeito com isso, caíram para os seus apoiadores. Vamos colocar aqui na tela, caíram para os seus apoiadores, né? Aí começou a bloquear os apoiadores nas redes sociais, a multar, né? Daniel Silveira foi um deles, porque viu as atrocidades do
do STF e começou a falar. E ele, como deputado, deveria falar, mas não, foi preso, né? Foi preso, perseguido até hoje, multado com um absurdo de dinheiro, porque protegia as ações contra, estava dizendo, para fazer isso contra o povo. Nós temos parlamentares federais que poderiam ser presos, como Daniel, né? Outros teve as suas redes sociais derrubadas, foram silenciados com ameaça de multa. Nós temos deputados estaduais, né? E governos estaduais intimados, ameaçados, porque não pode falar, tem que ficar calado. O governo, tanto do presidente Bolsonaro como agora, você tem que ficar calado. E agora, as liberdades individuais correm mais risco a qualquer um de nós brasileiros. Eu que estou falando aqui, um simples cidadão, que não tem nem seguidor direito aqui no meu canal, né? Tem muito poucos, e posso ser cerceado, cortado das redes sociais, porque o senhor, herói poderoso de Brasília, o xerife, acha que eu estou falando demais e tem que tirar essas coisas de mim. Então, isso não existe. É um país livre, o Brasil. Mas a partir dele o país não tornou mais livre, tornou um país escravocrata, né? Isso traz também ditadura. Você vai ser um escravo do Alexandre de Moraes. Você vai poder falar o que você quiser, nunca mais. Você vai falar o que ele achar que tem que falar, certo? Isso é um absurdo na nossa vida. Mas eu quero pôr na tela aqui para vocês aqui, ó. Vai ficar pior agora porque você tem aí Flávio Dino do Ministério da Justiça com tons ameaçadores, né? Ditatoriais e ameaçadores, ok? Você tem aí um governo larápio, ex-presidiário, que também está fazendo de tudo para cercear a liberdade do povo brasileiro. Está tirando as armas, vai mexer com as mídias, né? Com certeza eles vão vigiar cada um de nós nas mídias para a gente falar o que a gente quer, não, a gente falar o que eles querem. Tá? Mas eu quero pôr aqui na tela para vocês cerceamento dessa liberdade para nós. Porque Moraes manda derrubar redes sociais de jornalistas da Jovem Pan. Olha só para vocês, o que esses caras cometeram de crime? Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, né, Rodrigo Constantino, são esses jornalistas que foram cerceados nas redes sociais. Tiveram suas redes canceladas, em todos os sentidos, todos os aspectos. Não podem falar. Mas, agora, o que cometeram de crime aí? Não pode falar. Não pode falar. Por que não pode falar? Porque tomaram o Brasil de assalto. Primeiro, que o Lula não foi eleito. Primeiro, que o Lula foi nomeado. Ele foi nomeado pelo Alexandre de Moraes e o TSE junto. Entende? Você não pode falar, você não pode reclamar. Você é um país sério? Ora, vamos conferir então as eleições? Não, eles esconderam as fontes e pronto, não quer saber o que você acha, o que você deixou de achar. O cara é tão ridículo que o cara comparou um jogo de futebol a isso, que ele é corintiano e que o Corinthians foi roubado, né? Foi roubado ali uma década para trás aí, e que o juiz falou aquilo mesmo, pronto. Agora você imagina que ignorância. Você acha que um jogo de futebol interfere na vida das pessoas? Não interfere em nada, não. Agora a política interfere, porque eu só vivo a poder da política. O brasileiro só vive a poder da política. Então não pode se comparar um jogo de futebol com política. Esse cara acha que o brasileiro é burro, eles não acham, eles têm certeza. Me desculpe, meus conterrâneos patriotas, né? Brasileiros. Mas olha, eu viajo esse país inteiro. Né? Eu conheço lugares, ermos, de pessoas simples, que tem só uma parabólica em casa, que não chega notícia, que chega notícia das mídias abertas. Mídias abertas, a Rede Globo é em primeiro lugar. Tem lugar que pega só Rede Globo e SBT. A antena parabólica tem uns canais a mais, mas a
maioria assiste a Globo. E Globo fez um consórcio, eu já falei aqui, para poder enganar as pessoas, né? E aí ele bloqueia essas pessoas, né? Tira a liberdade dessas pessoas por causa do discurso que ele considera discurso de ódio. Olha só o crime que ele aponta essas pessoas. Discurso de ódio, antidemocrático. Onde é que está na lei aí discurso antidemocrático? Nós não temos isso, gente, né? Quer também pegar quem financia. Quer dizer, eles estão fazendo a vingança. É a vingança. Entende? Desde o presidente Jair Bolsonaro, seus apoiadores, porque o Brasil mudou depois disso, e eles não querem o Brasil mudar, eles não querem essas pessoas. Por que eles estão cerceando? Por que eles estão calando? Porque o Brasil está certo e eles estão errados. Só que eles não querem isso mais. Eles querem voltar à velha política. E olha, e aí um bando de traidores, né, que gosta de cargo. Eles não gostam de brasileiro, eles gostam de cargo. Você não está vendo o Lira? O Lira está apoiando tudo porque ele tem cargo. E outros mais, né? Eu não estou falando de Lira, eu vou falar de todos que estão fazendo isso na pessoa do Lira. É um mau caráter, sem vergonha, por causa de cargo. Vocês não veem aí a candidata que foi candidata à presidência? Né? Ela correu atrás de cargo e está aí correndo atrás de cargo. Não quer saber do povo brasileiro, né? Então, veja bem, após novo ataque, Moraes manda bloquear as redes sociais da mulher de Silveira, já naquela época. Tem a mulher dele, que quer calar todo mundo. Até a mulher dele saiu nessa, né? E o Daniel Silveira, que já estava suspenso desde fevereiro de 2021, né? Então eles querem calar empresários, querem calar do menor ao maior, tá? Do jeito que eles acham que é conveniente para eles. Por isso que eles querem governar, o toma lá da cá, né? E o dinheiro rolar solto, como rolava antigamente para eles. Agora, qual foi a implicância deles? Bolsonaro são vingança. Eu esqueci de uma parte, né? É vingança porque o Lula foi preso, eu já expliquei no começo do vídeo, e a vingança porque o Bolsonaro tirou a mamata. O Bolsonaro cortou milhões desse povo e esse povo não ficou satisfeito. E agora quer prender esse cara de qualquer jeito, quer acabar com quem apoia ele, quer calar de todo jeito, para eles ficar lá mamando nas tetas. A verdade é, se nós estamos perdidos, para terminar o vídeo aqui, nós estamos perdidos, porque ó, no Ministério da Justiça, Flávio Dino, um comunista, vigarista, insano, né? Cadê os respiradores, Flávio Dino? Insano, ameaçando tirania para cima dos brasileiros, prisões, multas e etc. Né? Alexandre de Moraes já faz isso, o Barroso já fez isso. O Barroso teve o absurdo de ir na Câmara para amedrontar, calar o povo em referência ao voto impresso que conseguiu. Todo mundo comprado nesse país. O exército comprado, um absurdo, né? E o povo sofrendo. Aí agora eles vêm dizer que a culpa de tudo isso que aconteceu agora no domingo passado, dia 8, foi do Bolsonaro. É de bolsonaristas criminosos, que ele chamou de criminosos, chamou de vagabundo, etc. Vocês viram o vídeo aí mostrando quem é que de fato quebrou para acusar os bolsonaristas e acusar Bolsonaro. E a esquerda é capaz disso e ela consegue, como está conseguindo agora, manipular a situação, colocando infiltrados dentro do povo para fazer o que fez, para culpar o povo e ter motivo de tirar eles do QG como conseguiram. E o povo brasileiro, aqueles mais simples, não quer entender isso. Mas tem gente letrada também que é analfabeto funcional, que não entende isso. Tá? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui um pouquinho. Não entende isso. Infelizmente, pessoal. Então, daqui para frente, eu creio que nós estamos perdidos com a situação do Brasil. Sinceramente. Não há com a quem correr, não há quem lutar. Por quê? Porque as mídias estão compradas. Né? As mídias estão compradas, então ela apoia o que o Alexandre de Moraes falar, os parlamentares apoiam porque tem seus bons salários, e o exército também apoia porque tem seus bons salários, e ninguém quer guerra, ninguém quer lutar, ninguém quer nada, tá caindo dinheiro no final do mês, tá de boa,
né? Tá de boa e se dando quem estiver passando fome, quem é pobre, quem está doente nos hospitais, se lasquem para lá. A verdade é essa, né? E aí vem chamar o povo de criminoso e quer culpar o povo. Não, o culpado de tudo isso é o STF, que desde o governo Bolsonaro, né, vem lutando para fazer vingança contra o presidente e contra o povo por causa do seu guru, né, do seu Deus, Luiz Inácio Ladrão da Silva. Falei, se quiser me bloquear no YouTube, vocês é que sabem. Paz e graça a cada um de vocês, eu volto para falar mais sobre essas barbagens que está acontecendo no Brasil afora. Paz.